A morte do narcotraficante Nemésio Osegueira Cervantes, o El Mencho, numa operação militar no México, desencadeou uma onda de violência no país que já deixou mais de 60 mortos. Chefe do cartel Jalisco Nueva Generación, ele era apontado como um dos principais responsáveis pelo envio da substância fentanil aos Estados Unidos. El Mencho foi alvo de uma operação que contou com o apoio da inteligência dos Estados Unidos em meio à pressão do governo americano para frear o fluxo de drogas na fronteira. Quem tem os detalhes é a nossa correspondente em Washington, Patrícia Vasconcelos. Patrícia, boa noite para você. Qual a repercussão aí em Washington e o que muda na prática para os Estados Unidos com a morte de El Mencho? Boa noite, Marina. Boa noite, Celso. Uma repercussão muito grande aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil também, em boa parte do mundo, né, Marina? As imagens que aconteceram especialmente ontem no México de violência por conta dos homens do cartel que causaram cenas de terror no aeroporto de Guadalajara, nas imediações, colocando fogo em carros, em caminhões, em postos de combustíveis. Os Estados Unidos, Marina e Celso, ainda mantêm a orientação para que norte-americanos que estejam no México a passeio, muitos, né, utilizam os resorts, os hotéis ali da região, para que eles não tentem voltar para os Estados Unidos neste momento. Ainda essa é a orientação nesta segunda-feira. Os Estados Unidos, sim, pretendem continuar o trabalho conjunto com o México no combate ao tráfico de drogas. O presidente Donald Trump, inclusive, que está aqui na Casa Branca nessa segunda-feira, Marina, ele inclusive já cobrou do governo mexicano um maior empenho no combate ao narcotráfico, indicando que a morte de El Mencho não acaba com o problema, até porque, por experiências passadas, a história testemunha e já relata que a morte de um chefe de um cartel não termina o problema. O que pode acontecer é uma interrupção na logística, né, do trânsito dos entorpecentes aqui para os Estados Unidos, não só a cocaína, mas também o fentanil, um opioide que mata milhares de pessoas aqui nos Estados Unidos. Então, o efeito imediato, o que se espera é uma interrupção nesta logística. Isso pode ser considerado também, Celso e Marina, uma vitória simbólica para os Estados Unidos e para essa administração Trump, uma vez que foi uma ação coordenada conjuntamente, bilateral entre Estados Unidos e México. A Secretaria de Defesa do México soltou ontem, pouco tempo depois de se confirmar a morte do traficante, de que foi uma ação coordenada bilateralmente. Não houve a participação de homens do Exército dos Estados Unidos nesta missão, mas houve uma participação do Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. O governo norte-americano ajudou a identificar a localização do traficante, que tinha uma recompensa avaliada em milhões de dólares. Então, é uma vitória, assim, né, é encarado aqui nos bastidores para essa administração Trump, Marina. Patrícia, mudando de assunto, agentes do Serviço Secreto dos Estados Unidos mataram um homem que tentou invadir o resort Mar-a-Lago do presidente Donald Trump, na Flórida. O suspeito estava armado com uma espingarda e um galão de combustível, o que levantou alertas aí sobre uma possível ameaça mais grave. O que já se sabe sobre esse suspeito? E as autoridades, elas tratam o assunto como uma possível tentativa de atentado contra Donald Trump? Sim, tratam como uma tentativa de atentado contra a vida do presidente Trump, porque este homem estava dentro da propriedade, ele estava dentro do portão de Mar-a-Lago, que é a residência do presidente Donald Trump, que passou o fim de semana por lá. O que se sabe até o momento, a identidade desse homem é Austin Tucker Martin, de 21 anos, que é da Carolina do Norte, e os policiais que estavam no local e foram
foram até lá depois e conversaram com a imprensa, afirmaram, Celso, que foi preciso atirar porque, segundo um dos investigadores, ele apontou a arma ou deu a indicar, né, que poderia atirar, por isso ele foi morto no local. O presidente Trump está aqui na Casa Branca, como eu já falei anteriormente, mas até agora ele não fez nenhum comentário público sobre esse caso, não falou sobre isso. Ele teve o dia cheio. Pelo menos até agora, com agendas, ele está no escritório até esse momento, mas até agora não fez nenhum comentário, pelo menos sobre esse assunto, Celso. Patrícia, seguindo no nosso giro de notícias, o Irã sinalizou que está disposto a fazer concessões sobre o programa nuclear para evitar um possível ataque dos Estados Unidos, incluindo reduzir o estoque de urânio e abrir espaço para cooperação econômica. Essa sinalização pode diminuir o risco de um confronto entre Irã e os Estados Unidos? Pode depender do resultado dessa reunião de quinta-feira em Genebra. Marina, a Casa Branca e os integrantes do Pentágono entendem essa como a última tentativa diplomática antes que os Estados Unidos partam mesmo para o ataque. Os Estados Unidos são enfáticos em dizer que os iranianos devem abrir mão totalmente do programa nuclear, do enriquecimento de urânio. Essas negociações já vêm há bastante tempo, há várias semanas que a gente fala sobre isso aqui no jornal do SBT News, e há muita expectativa em relação à reunião desta quinta-feira. Mas fontes do governo norte-americano desta administração Trump, que conversaram com os jornalistas daqui dos Estados Unidos, afirmaram que o presidente Trump realmente deu um ultimato. Se na quinta-feira nada definitivo for realmente acordado, que aí os Estados Unidos já estariam com o sinal verde para encaminhar para uma solução militar, algo que tem sido evitado até agora, tanto que há uma nova reunião nesta quinta-feira. Então a gente precisa aguardar, mas é mais uma tentativa, né, mais um empenho para que a solução seja diplomática e política e não militar. Para finalizar, Patrícia, a nova tarifa global aí de 15% imposta pelos Estados Unidos. Hoje, Donald Trump ameaçou impor tarifas ainda mais altas a países que, segundo ele, tentarem aí se beneficiar da decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, que derrubou as taxas comerciais criadas pelo governo. O que está por trás dessa reação de Trump? E como o governo pretende agir a partir de agora? Olha, o que está por trás é a determinação do presidente norte-americano em manter a arrecadação financeira que vinha acontecendo desde que ele implementou as tarifas em abril do ano passado, quando ele chamou o Dia da Libertação. Ele parece realmente, né, não ter encerrado esse assunto. Hoje se pronunciou mais uma vez pela Truth Social contra a decisão da Suprema Corte, né, xingando os juízes, xingando a decisão que foi emitida na sexta-feira, além da tarifa global, que de 10% foi para 15%, uma decisão que foi anunciada no fim de semana. Hoje, mais uma vez, o presidente Trump, Celso, voltou a dizer que se não é permitido usar esta ferramenta e esta lei de 1977, a Suprema Corte entende ou assumiu que ele pode sim usar outras seções, outras leis, outras normativas para aplicar as tarifas. E ele disse hoje que ele não precisa da Suprema Corte para isso, dando a indicar aí que ele pode implementar mais tarifas. Então, ele está reunido hoje durante todo o dia. Alguns compromissos não foram descritos exatamente sobre o que isso se refere, mas certamente é uma das pautas que está em andamento e certamente isso está em negociação aqui nos bastidores do governo norte-americano. Ainda não se sabe se Trump estará aberto a uma negociação, né, caso a caso com países, o que aconteceu
No ano passado, houve uma reunião de emergência hoje na Bélgica. Celso, os europeus estão preocupados e dizem que a Casa Branca deve manter o acordo fechado com os europeus no ano passado, por exemplo, isenção para a indústria de aviões e peças de reposição desse setor, mas ainda não há uma resposta daqui de Washington. Patrícia Vasconcelos, direto da Casa Branca, muito obrigada. A gente segue contando contigo, acompanhando, todos esses desdobramentos e posicionamentos, decisões do presidente Donald Trump. Obrigada.